Senhor, pessoal, boa tarde. Que Deus possa nos abençoar essa tarde. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ter um estudo novamente sobre oração. Gostaria de primeiro estar orando, colocando esse estudo essa tarde na presença do Senhor. Vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus. Pai, muito obrigado por essa tarde, obrigado pela liberdade que temos, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de buscar a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fazes na nossa vida. Nos colocamos diante de Ti, ministra o nosso coração. Amém. Amém? Então vamos estar continuando os nossos estudos sobre oração. Nós temos estudado sobre esse tema, é um tema muito importante para o cristão. E é importante que nós conheçamos a profundidade daquilo que realmente é oração. Porque as pessoas às vezes pensam em oração num simples momento de ficar de joelhos e ficar pedindo alguma coisa para o Senhor. Mas a oração é muito mais profundo, muito mais intenso do que apenas isso, do que os nossos pensamentos limitados sobre isso. E a palavra do Senhor fala muito sobre oração. E essa é uma época muito propícia para aprendermos em todas as situações que nós vivemos, e principalmente já estamos em dezembro, perto do Natal, que é uma data muito importante para o cristão. Nós vamos fazer alguns estudos também sobre o Natal, mas hoje vamos estar estudando mais um pouco sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre a questão da oração, a questão de ações de graça. Então, nós vamos ler em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz assim, 1 Tessalonicenses 5:18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler novamente esse versículo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hoje nós vamos estudar sobre esse versículo. Lembrando também que quando terminarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos estar orando pelo teu pedido de oração, pelo teu propósito de oração. Você que tem escutado as lives das quintas-feiras, nós temos orado por ti, pela tua vida, pela tua situação e pelo propósito de Deus que você tem colocado na presença do Senhor. Então, nós vamos estar orando também. Então, agora vamos ver e estudar um pouquinho sobre ações de graças. Na verdade, essa é uma das partes da oração, porque oração não é só pedir, não é só ficar colocando as coisas diante de Deus. A oração também é ações de graças, que é louvor, e é uma parte da nossa oração. Lembrando, quando nós comparamos a oração como um diálogo com uma pessoa. Então imagina se você está com uma pessoa que só murmura, que só reclama, que só diz coisa ruim, que só fica, para ti ela fica pedindo as coisas. Quem tem prazer de conversar com uma pessoa assim? Que você nunca vê alegria no rosto da pessoa, que a pessoa nunca tem nada de bom para dizer. Nós, nos nossos relacionamentos humanos,
nós olhamos para aquela pessoa e muitas vezes não gostamos de estar perto de pessoas que só reclamam, que só dizem coisas ruins ou que só ficam, se aproximam para pedir favor, para pedir alguma coisa. Nós não gostamos de relacionamentos assim. Nós gostamos de relacionamento onde é que nós também podemos ver a pessoa feliz, a pessoa alegre. E mesmo se nós vemos uma pessoa que só reclama ou que só está triste, nós às vezes procuramos fazer coisas para ver aquela pessoa sorrir, ver aquela pessoa um pouco feliz. Então, se você compara, digamos, oração com um relacionamento de pessoas que conversam, de pessoas que têm diálogo, então nós também queremos ter uma parte de diálogo aonde há alegria, né? Então, num certo sentido, comparando a ações de graças, seria esse louvor, esse agradecimento que existe na oração. Isso é uma comparação, na verdade, muito simples, para que nós possamos entender um pouco o que é as ações de graças. Porque a oração, ela não pode ser só murmuração, só tristeza. O que é oração murmuração? Tem oração que é só murmuração. É as pessoas que reclamam para Deus. Oh, Deus, que situação, que coisa, por que está acontecendo isso? Ah, isso aqui, ah, isso ali. Né? Isso, na verdade, é uma oração murmuração. Ou a oração de desânimo e incredulidade, que ora só por orar, só por obrigação. Não, eu vou orar, eu sei que Deus não escuta mesmo, mas eu vou orar, eu vou ajoelhar e colocar as coisas diante de Deus, vou ler a Bíblia e vou falar para Deus o que eu preciso, o que eu quero, mas eu não acredito muito em resposta. Esse é o tipo de oração de desânimo e de incredulidade. Só que a nossa oração não pode estar baseado nem no desânimo, nem na incredulidade, nem na murmuração. Na oração há momentos que choramos, há momentos que expressamos a Deus nossa dor, há momento que nós colocamos as nossas petições, mas tudo isso é feito com fé, é crendo que o Deus Todo-Poderoso está nos escutando. E quando nós colocamos nossas petições, colocamos a nossa dor, expressamos o nosso sentimento para Deus, nós também adoramos. É esse tipo de oração que leva a ações de graça. Porque uma pessoa, ela pode estar na mais profunda dor, na mais profunda tristeza, numa situação muito difícil, mesmo assim ela pode adorar, ter ações de graças a Deus. Que é um exemplo muito simples de situação muito difícil que mesmo assim pode ter adoração, a oração de Jó. Quando perdeu todas as coisas, quando os filhos morreram, perdeu todos os seus bens, o que a Bíblia fala sobre ele? Que ele adorou. Deus o deu, Deus o tirou. Louvado seja o Senhor. Foi essa situação, foi esse louvor, essa adoração que deixou a mulher dele indignada, que disse assim para ele: amaldiçoa a Deus e morre. E ele olhou para ela e disse: tu falas como uma louca qualquer. Então, na nossa oração, a verdadeira oração, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, há louvor, há adoração. Essa semana que passou, nós estávamos orando, o grupo de mulheres, nós estávamos orando por uma criancinha lá do Espírito Santo, né, lá do interior, de 2 aninhos,
que estava com uma situação bem difícil, pneumonia nos 2 pulmões, uma situação muito difícil, e nós orando por ela, por essa criança, mas a criança veio a falecer. A criança morreu. E nós ficamos muito tristes, chateadas, estávamos orando, eu estava orando junto com as irmãs, mas a mãe da criança mandou uma mensagem agradecendo as orações da igreja, das pessoas que estavam orando e louvando a Deus, porque Deus estava sustentando ela em meio à dor. E aí ela deu um testemunho de uma família de vizinhos, né, perto da casa dela, que há pouco tempo tinha morrido a mãe deles. E eles, por causa da situação que morreu a filhinha, foram lá visitar ela e ela pôde consolar e pregar a palavra de Deus para eles, mesmo em meio à dor, e ela com o coração agradecido, sabendo que Deus estava sustentando ela, e mesmo assim ela pôde pregar o evangelho e consolar aquela outra família que tinha perdido a mãe. Isso é louvor e ações de graça, mesmo em meio à dor. Então hoje nós vamos falar, já estamos falando sobre isso, sobre essa parte da oração que é o louvor. Que o louvor não é só para momentos alegres. Nós pensamos que só quando a gente está feliz que a gente pode adorar a Deus e dar graças, mas não é assim. O louvor, a adoração, ela é parte da oração em todas as circunstâncias. Quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando estamos aflitos, quando estamos enfermos, quando estamos em meio à angústia, em toda situação, nós devemos louvar e adorar ao Senhor. O louvor e a adoração deve fazer parte sempre da nossa oração. Nós vamos ver o que acontece, como é essa questão do louvor e da adoração. Nós vamos ver lá, por exemplo, no Salmo 113. Uma das coisas que acontece conosco quando louvamos e quando adoramos, nós lemos lá no Salmo 113 que ele começa dizendo assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Na verdade, esses 2 versículos, quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, e quando ele fala acima de todas as nações, acima dos céus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, isso revela e mostra a soberania de Deus. Que Deus é soberano, que Ele é aquele que governa todas as coisas e Ele se inclina para nós ver. Eu acho interessante, o termo é que se inclina para ver. Que dá a noção de alguém que chega perto, alguém que se inclina, que olha de maneira específica. Um Deus tão grande que criou todas as coisas,
que Ele é o Senhor soberano, que governa tudo e se inclina para nos ver. Então, quando começamos a louvar e adorar a Deus, na nossa oração, nós reconhecemos a soberania de Deus. No louvor, na adoração, não interessa a situação que você passa. Mas quando no teu coração você reconhece, Deus, tu és grande. Tu és aquele que criaste todas as coisas. Tu és o Senhor. Tu és aquele que tudo governa. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Isso é louvor, isso é ações de graças àquele que é soberano. E isso deve fazer parte da nossa oração. Esse louvor, o reconhecimento de um Deus que é soberano. E quando nós lemos o livro de Jó, eu gosto muito do livro de Jó, é um livro extremamente profundo, é um livro que mexe quando você começa realmente a ler com profundidade, a ver a expressão daquele homem, como aquele homem ora, como aquele homem fala com Deus no meio da sua dor, da sua aflição. Ele não esconde a dor, ele não esconde a aflição. Ele diz para Deus o que ele está passando e ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. E há um momento tão impressionante que ele diz no livro dele: tu mataste a minha família. Isso é impressionante. Isso é alguém que reconhece a soberania. E é alguém que sabe, porque há um momento que ele diz: eu o verei, na minha carne ainda o verei. Aquele que sabe que um dia todos vamos estar na presença de Deus, vamos ressuscitar, vamos ter um corpo glorificado e estar na presença de Deus. É um reconhecimento em meio à mais profunda dor, a soberania de Deus. Então o louvor, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos que Deus é soberano. Não é a dor que é soberana, não é a morte que é soberana, não é as circunstâncias que é soberana, não são os homens que são soberanos, não são os demônios, as potestades, tudo que existe de aflição, nada disso é soberano. Deus é soberano, Deus é aquele que governa, Deus é Senhor. E nas ações de graças, nós reconhecemos isso. E quando nós louvamos, outro aspecto que nós vamos ver, está lá em Filipenses. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta escrita quando Paulo estava na prisão. Não era qualquer prisão, era lá nas masmorras de Roma, frias, terríveis, ele estava na prisão. E olha o que ele escreveu em Filipenses 4, no versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Com ações de graças. Agora vamos ver versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na verdade, quando nós adoramos, quando nós louvamos, quando o nosso coração é um coração agradecido, o nosso coração aprende a descansar, aprende a ter paz. A paz em meio ao sofrimento é por causa do louvor, é por causa de um coração agradecido.
Então, quando nós adoramos, nós aprendemos a descansar. Nós aprendemos a ter paz. Porque só um coração agradecido pode dizer: Senhor, tudo tu tem nas tuas mãos. Tu és o Deus soberano. Quando nós estamos tristes ou angustiados, nós não precisamos louvar e adorar a Deus com um sorriso no nosso rosto ou pulando de alegria. Nós podemos adorar e louvar e ter ações de graças reconhecendo: Senhor, tudo é teu. Senhor, todas as situações estão diante de ti e eu te adoro. Então, quando nós louvamos, o nosso coração começa a ter paz. O nosso coração começa a descansar. Porque quando nós colocamos, olha aqui, ó, o versículo 6 de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós normalmente conhecemos esse versículo, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas ele termina, a gente fala muito para a pessoa: ore, coloca, não fica ansioso, coloca nas mãos de Deus. Mas esse versículo ele termina falando das petições, ele termina e dizendo, ó, petições, oração e súplica com ações de graças. O que é isso? Com louvores, reconhecendo que Deus é Senhor, agradecendo: Senhor, tudo é teu. É muito importante nós entendermos esse aspecto da oração, porque muitas vezes chegamos na presença de Deus só com petições, só com murmurações, só com choro, só com dor, sem o louvor, sem as ações de graças. E o louvor e as ações de graças fazem parte da oração. Então você está entendendo que esse louvor e ações de graças não é só quando você está feliz? Não é quando você está tudo bem? Porque a alegria, essa paz, é um estado da alma, independente do sofrimento. Se você viu o vídeo desde o começo, lembra do testemunho daquela mulher que morreu a filha. E ela estava agradecida porque ela sabia da paz e do sustento que Deus estava dando para ela neste momento de dor. Ela louvava o Senhor. Muitos cristãos que passam por situações difíceis, que às vezes perderam alguém ou passam um momento de muita dor, eles sabem expressar o que é paz. Há muitas circunstâncias na nossa vida que quando nós adoramos a Deus, nós podemos dizer: eu tenho paz. Uma paz sem igual, que eu não sei. Eu sei que não é as minhas forças. Eu sei que é Deus. E eu louvo a Deus. Ações de graças faz parte da oração. Então, quando nós adoramos, nós reconhecemos que Deus é soberano. Salmo 113, versículo 4 e 6. Nós aprendemos a descansar. Filipenses 4, 6, 7. E nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Vamos ver isso em Romanos 12, versículo 2. Na segunda parte, que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, muitas vezes, é colocado de maneira errada. Porque quando as pessoas ouvem a questão bom, agradável
e perfeito sempre pensam que aos nossos olhos que nós temos que nos sentir bem, que tem que estar tudo tranquilo, que os nossos sentimentos devem estar descansados, o nosso exterior, as circunstâncias exterior devem estar tudo bem de acordo com aquilo que nós queremos. Então tudo vai ser bom, agradável e perfeito. Só que não é isso que o versículo diz. Esse bom, agradável e perfeito não é bom, agradável e perfeito aos nossos olhos. É a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus para com a nossa vida. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus para com o apóstolo Paulo era que ele sofresse por amor de Cristo. E muitas pessoas sofrem. Essa é a época, eu sempre digo, que mais temos mártires. Há uns minutinhos antes de começar a live, eu estava vendo uma notícia na África, de cristãos na África, e uma fila de caixão de crentes que foram mortos. E a pergunta é, por que a imprensa não noticia isso quando cristãos morrem? Você vê isso na grande imprensa? Caixões de crentes que foram mortos. Agora, essa semana, na África. Como eu vejo muito as notícias do Portas Abertas, notícia de cristãos perseguidos, então eu sempre sei as coisas que estão acontecendo. E não é a grande mídia que fala sobre isso, mas são os canais de cristãos perseguidos, o canal do Portas Abertas, né, que fala sobre as coisas que estão acontecendo com os cristãos. Então você vê aquela fila, essa semana que aconteceu, de cristãos que foram mortos. A fila é um povo enorme e tu só vê caixão, 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 as pessoas levando caixão, né? Os cristãos que normalmente são atacados e mortos por muçulmanos que matam os cristãos. Mas o que é isso? A Bíblia fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagina a dor e a tristeza daquelas pessoas, de mães, de filhos que perderam pais, de pais que perderam filhos. Mesmo em meio à dor, eles adoram. E sabem e conhecem o propósito de Deus, a vontade de Deus. Porque a nossa alegria não é nessa terra. A nossa alegria é no céu. Nós somos chamados para ir para o céu, para viver eternamente no céu. Não somos chamados para viver aqui eternamente na terra. Aqui nós somos salvos, nós somos resgatados da tão grande morte, da perdição eterna. Nós somos salvos. E aqui nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, o nosso coração vai ter louvor. O nosso coração vai dizer, Deus o deu, Deus o tirou, louvado seja o Senhor. Porque Deus é aquele que conhece todas as coisas e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes nós só vamos entender a boa e agradável e perfeita vontade de Deus depois que passamos pela situação difícil. Aí nós olhamos para trás e entendemos, é verdade, Senhor. Nessa dor, nesse sofrimento, isso eu aprendi. Eu aprendi a orar mais, a buscar mais, ou por causa dessa dor eu aprendi a testemunhar. Eu aprendi a me achegar mais perto de Ti, estar mais firme em Ti, mais seguro nas Tuas mãos.
Muitas coisas nós aprendemos em meio ao sofrimento. E muitas vezes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é sofrimento, situações de angústia. Então não use esse versículo para dizer que vai dar tudo bem e dar tudo certo aos nossos olhos. É tudo certo aos olhos de Deus. É aquilo como Deus quer, não como nós queremos. Então, quando nós aprendemos a louvar, nós aprendemos a vontade de Deus. Começamos a conhecer a vontade de Deus. E por último, nós vamos ver aqui em Hebreus o que é o louvor e quem é que louva. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 15 diz assim: Por meio de Jesus Cristo, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Só aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa sabe louvar. Essa pessoa sabe agradecer ao Senhor todas as coisas. O louvor é fruto dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Então o louvor é parte da oração. Na oração do cristão sempre há louvor. Sempre há ações de graças. Sempre há um coração que reconhece que Deus é soberano. Sempre há um coração que tem paz. Há um coração que diz: Senhor, eu sei que eu estou na tua vontade. Porque muitas vezes as pessoas pensam que passam as situações difíceis e ficam se perguntando: será que eu cometi algum pecado, fiz alguma coisa errada, tenho pecado oculto? Isso aqui foi coisa do demônio, coisa do diabo. Não é isso, gente. Deus é soberano. Um coração agradecido, um coração que louva, ele sabe: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando essa situação difícil, mas eu sei que eu estou no centro da tua vontade. Eu não estou fora da tua vontade. Eu estou fazendo aquilo que tu queres. Eu estou andando em obediência. Um coração que louva conhece a vontade de Deus. E um coração que louva é aquele coração que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E nós devemos sempre aprender a louvar e adorar em todas as circunstâncias. E o louvor, ele faz parte da oração. Parte integrante da nossa oração. Então, quando nós louvamos, nós reconhecemos que Deus é soberano, nós aprendemos a descansar, nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e o louvor é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Amém? Louvor, ações de graça, é parte da nossa oração. Então, se você apenas pedir as coisas, aprenda a louvar, a reconhecer e dizer: Deus, tu és Deus. Na verdade, quando você está dizendo: Senhor, tu és aquele que governa tudo, tu és aquele que criaste todas as coisas, você está adorando. Você está louvando ao Senhor. Quando você diz: Senhor, eu reconheço que tu és Deus.
você está adorando. Senhor, que seja feita a tua vontade, ó Deus eterno, você está adorando. A adoração, o louvor, as ações de graça faz parte do coração, da oração daquele que conhece o Senhor Jesus. Amém? Então eu espero que você tenha aprendido e entendido um pouco sobre essa parte da oração. Ações de graça. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Então vamos orar e depois vamos orar pelos teus pedidos de oração. Senhor, obrigado pelo estudo da tua palavra, porque podemos aprender sobre louvor e adoração. Te louvamos, Senhor, por tão grande salvação, pelo teu tão grande amor que tu nos ensina a tua palavra, Senhor. Queremos te louvar e te adorar de todo o coração. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos colocar na presença de Deus as tuas petições. Não sei qual é o propósito que você tem, que você está orando todas as quintas-feiras na live, mas agora coloca esse teu propósito, teu pedido de oração na presença de Deus. Senhor, eu coloco diante de ti agora o pedido de cada irmão, de cada irmã, que está nesse momento, Senhor, colocando o seu clamor, colocando o seu propósito. Senhor, aonde precisa de cura, de libertação, onde precisa da paz que vem de ti. Senhor, opera com teu poder. Senhor, se há alguma situação que há perturbação, Senhor, retira todo o mal, toda a treva agora, em nome de Jesus. Que esse coração possa sentir a tua paz, a tua presença e o teu mover. Senhor, eu te louvo e eu te adoro por tudo aquilo que tu fazes e porque tu ouves a nossa oração. Te damos graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que esse propósito que tu está colocando na presença de Deus, Deus está ouvindo. Confia, adora ao Senhor, Deus está ouvindo a nossa oração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e até quinta-feira que vem na nossa próxima live, em nome de Jesus. E lembra, hoje é quinta, mas tem fim de semana, venha no culto adorar e louvar ao Senhor. Temos culto às 9 horas da manhã e temos culto às 19 horas. Então venha no culto, adore ao Senhor, busque a Deus para a tua vida ser fortalecida e tenha um coração sempre agradecido ao Senhor.